Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura de Fedro, parte número 9. Eu parei no discurso que o Sócrates está fazendo com a cabeça tampada, dizendo o seguinte, basicamente, né, que o amor é um desejo e que, por um lado, então, existem as pessoas que amam e que desejam, né? E existem aquelas que não amam, mas que elas desejam o belo. Então ele pergunta: como distinguir entre essas duas pessoas? Aí ele nos fala também o seguinte: que existem dois princípios em nós, um princípio que é da forma e o outro da conduta, que um é inato, que é ligado ao desejo do prazer, e que o outro é adquirido, ou seja, que ele é aprendido, né, aprimorado, então, que é aquela pessoa que vai poder aspirar sempre o melhor. E aí ele nos disse que essas duas tendências, desculpa, muitas vezes em nós, elas estão em guerra. Então, existe dentro de nós aquele que quer se deixar viver, né, pelos desejos, pelos instintos, e existe parte de nós que quer voltar, né, a se orientar pela razão que ele aqui está dizendo, né, que dessa forma se chama temperança, ou seja, né, a razão que vai conduzir para que essa pessoa tenha a sua conduta, saia de um temperamento, muitas vezes, por exemplo, hereditário, para um caráter moldado através da sua razão e da busca do melhor. E aí ele começou a nos exemplificar, falando sobre a gula, que se apresenta sob múltiplos aspectos, a multiplicidade de formas, né? Então ele começou a dar o exemplo que da gula de comer bem, que se chama aqui então glutonaria, e aí ele entrou falando sobre o desejo de beber em excesso, e aí vamos continuar exatamente desse ponto que eu parei. Torna-se por isso evidente qual o nome com que se pode designar o desejo a que foi dedicada a explanação acima, mesmo que não tenha sido explicitamente referido. Todavia, importa que me expresse sem ambiguidade, fale claramente. O desejo que, desprovido de razão, atrofia a alma e esmaga o prazer do bem, e se dirige exclusivamente para os desejos próprios da sua natureza, cujo único objetivo é a beleza corporal. Quando se lança impudicamente sobre ela, comporta-se de tal maneira que se torna irresistível. E é dessa irresistibilidade, dessa força destemperada, que ele recebe a denominação de Eros ou de amor. Ah, meu caro Fedro, não te parece que estou discursando sob os efeitos de uma divinal inspiração? Fedro, também me quer parecer isso mesmo, Sócrates. Efetivamente, não estamos habituados a ver-te arrebatado desta maneira pelo fluxo da eloquência. Lembrando, né, que o Sócrates dizia que ele ouvia uma voz muitas vezes e ele falava o que essa voz lhe dizia. Aqui, quando ele pergunta, não parece que estou falando sob o efeito de uma divina inspiração? Muito possivelmente ele está se referindo a essa voz. Vamos continuar aqui. Sócrates, neste caso, ouve-me em silêncio, como este recanto parece ter algo de divino. Se no decorrer do meu discurso me tornar possesso das ninfas, não estranhes, tanto mais que as palavras que estou proferindo parecem autênticos ditirambos. Fedro, exato, é tal como dizes. Sócrates, sabes muito bem que a culpa é tua. Agora, escuta o resto. Pode acontecer que a inspiração divina se esgote, mas isso fica ao arbítrio dos deuses. Voltemos então ao discurso que estava sendo dirigido ao jovem. Abre aspas aqui na continuação do discurso. Portanto, meu caro,
qual seja precisamente o objeto sobre o que temos de deliberar, já o dissemos e já o definimos. Com os olhos nesses princípios, resta-nos, por conseguinte, indagar das vantagens e inconvenientes decorrentes do fato de se concederem favores a quem ama e a quem não ama. Obviamente, quando somos conduzidos pelo desejo, quando nos tornamos escravos da volúpia, parece que forçosamente procuraremos conseguir do amado o máximo de prazer. Ora, uma inclinação perversa gosta de tudo o que não se lhe opõe, mas detesta tudo o que lhe é superior ou igual. Por isso, o apaixonado não suportará de bom grado qualquer indício de superioridade ou de igualdade do seu amado, e tudo fará para que este se torne inferior e menos perfeito. Todavia, o ignorante é inferior ao sábio, o covarde ao corajoso, o homem que tem dificuldade em falar ao retórico, o que possui uma inteligência lenta ao que possui viva e pronta. Quando o espírito do amado adquire semelhantes defeitos e outros do mesmo quilate, ou estes lhe são congênitos, necessariamente o amante se alegrará e tentará fazer com que outros sejam suscitados, pois, de contrário, corre o risco de perder a volúpia do momento. Uau, né? Ele aqui falando de uma inclinação perversa. Por este motivo, forçosamente terá ciúmes do amado, lhe impedirá a convivência que poderia fazer dele um homem de bem, causando-lhe enormes prejuízos, entre eles o da privação do aperfeiçoamento da inteligência e da elevação do pensamento. Ele dá um antídoto aqui, né? Este é precisamente o problema da divina filosofia. Um apaixonado procura afastar dela os seus amores, em virtude do terror que lhe inspira a possibilidade de se tornar motivo de troça. Não importam os estratagemas de que possa servir-se para manter o seu amado na ignorância, tendo sempre os olhos postos no apaixonado. Uma vez conseguida esta situação, conseguirá encantar aquele, mas terá causado a si próprio os males maiores. Portanto, do ponto de vista da inteligência, o amante apaixonado não é bom, nem para o mestre, nem para o companheiro. Passemos agora ao corpo, à sua compleição, aos cuidados que nos merece. Que espécie de compleição é essa? Que cuidados terá ele com o corpo daquele de quem é senhor e no qual procura somente o prazer? Eis o que, depois do que dissemos, importa considerar. Veremos um apaixonado perseguir os efeminados e não os fortes, os que tenham sido criados numa penumbra doentia, não quem tenha crescido à luz do sol. A quem esteja familiarizado com os maneirismos de uma conduta sem virilidade, não a quem sejam familiares as fadigas viris e os suores do esforço sadio, a quem procura substituir as qualidades que lhe falecem por vestimentas garridas e estranhas que são, afinal, a sua única preocupação. São de tal modo evidentes estas coisas que não vale a pena gastar mais tempo com elas, e por isso, definido o mais importante, passemos a outro aspecto da questão. Um corpo dessa espécie inspira, já na guerra, já noutra missão qualquer, a audácia dos adversários, ao passo que, perante ele, estremecem todos os apaixonados. Mas este é um aspecto que, por tão evidente, cumpre esquecer para falarmos do que lhe segue. Que vantagem ou que inconveniente derivam da convivência com o amante e do acolhimento à sua tutela? A resposta é evidente para todos e muito mais para o amante.
O seu desejo maior é de que o amado seja privado dos bens mais dignos de ambição, dos bens divinos. Pai, mãe, familiares, amigos, de tudo isso ele gostaria de vê-lo privado. Tantos intrusos, pensará, tantos censores das relações que ele mantém comigo. E não é tudo. O apaixonado pensará sempre que um amado que possui bens próprios, que tem fortuna, seja ela de que espécie for, não é uma presa fácil e que, se vier a ser conquistado, não será fácil de manter prisioneiro. Uau, hein? Segue-se necessariamente que um apaixonado sente ciúmes dos bens que possam ter os seus amados e que, em contrapartida, sente uma enorme satisfação com as suas penas e misérias. Mas ainda mais, o apaixonado não admite que o amado possa contrair matrimônio ou constituir família e ter filhos ou possuir um lar, e isso durante o tempo que for possível, porque na sua condição de apaixonado, o seu maior desejo é o de conseguir usufruir durante muito tempo da egoística volúpia daquele doce fruto. Com essa frase paramos por aqui hoje, né? Tá bastante claro aqui que essa visão que ele coloca desse apaixonado, desse amor egoísta, que na verdade quer tudo para si, quer manter esse amado na ignorância, né? Ele está fazendo, vamos dizer assim, esse retrato daquilo que é o mais inferior, né? O menos perfeito retrato do verdadeiro amor, né? Algo que é uma volúpia momentânea, algo que se abastece de ciúmes, algo que se abastece dos defeitos, né? Algo que vive, né? Inspirando não as virtudes, mas as concorrências, as maledicências, né? Tudo que não é do aperfeiçoamento da inteligência e da elevação do pensamento. Acho que como chave aqui, a gente pode olhar essa ideia, né, daquilo que causa um prejuízo enorme para nós seres humanos quando somos privados, né, dessa nossa capacidade de uso da razão, da escolha, né, desse aperfeiçoamento através da nossa inteligência, né, para usar isso nessa busca diária pelo real bem, né, pelo amor verdadeiro, né, o amor mais elevado e não esse retrato do apaixonado. Continuamos amanhã, se Deus quiser. Muita gente aqui com certeza vai lembrar, né, de pessoas que conhecem, que vivem aqui essas relações tóxicas, como se diz aqui hoje em dia, né? Relações assim abusivas. E aí é importante a gente indagar, né? Qual é a parte de nós que nós também temos isso, né? Quais são os princípios que nos regem, o que nós definimos, né? Quando dizemos que amamos, quando nos colocamos prontos para o amor, né? De que amor estamos falando? Se é esse amor divino ou se é esse amor, né? Que causa todo esse tipo de mal que foi agora descrito. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.